Boa noite, que Deus os abençoe nesse dia tão maravilhoso que é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E falando sobre esse domingo, eu estou aqui para orar por você, com você e também por toda a sua família. Antes da nossa mensagem, antes da nossa oração, eu queria muito que você pudesse compartilhar, curtir essa mensagem, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas por meio dessa igreja. Eu creio que esse canal se tornou uma igreja de oração e a oração é o único meio que nos testifica a nos aproximar do Senhor Jesus. E falando se aproximar de Jesus, me faz lembrar de Maria Madalena. Maria Madalena chorava porque quando ela entrou no túmulo, no domingo como hoje, ela não viu mais o Senhor Jesus. E qual era o desespero, pastor Davi, de Maria Madalena? Ela não vê mais Jesus, não ouvir mais ele, não poder ter ele próximo dela. Então, o anjo que ali estava presente naquele momento, olhou para ela e disse: por que, Maria? Por que, Maria, você procura entre os mortos o que vive? E quando Jesus apareceu para ela, disse a ela: avise os seus irmãos. Como está descrito que ele disse na Galiléia que ele, no terceiro dia, ressuscitaria. E ali foi a alegria de Maria, a alegria de saber que Cristo já não estava mais morto e ele vivia. Então, naquele momento, meu amado e minha amada, é tão gratificante falar desse momento que ela saiu de lá radiando de alegria e foi contar para os seus irmãos em Cristo: olha, Jesus vive, Jesus reina, Jesus ele está aqui, ele ressuscitou, ele, como ele disse, aconteceu. Isso testifica a alegria de cada pessoa que tem comunhão com o Senhor Jesus. Então a oração nos leva a ter essa comunhão, essa vida maravilhosa que nos traz alegria no nosso coração, que Cristo vive. E você crê que ele vive? Você acredita que ele vive? Só que hoje é de um ato diferente. Antes, na época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Deus falava diretamente com eles, de uma forma ao qual eles conseguiam ouvir mesmo a voz vindo do alto céu em direção a eles. Deus se mostrava ali em diversos sinais que estavam com ele. Depois veio o Filho, que foi Jesus de Nazaré. E em seguida, depois, Jesus foi para o Pai. Mas ele falou: não vos deixarei órfão. Olha que maravilha. Jesus está dizendo: você não vai ficar sozinho. Uma pessoa órfã é isso. O medo que Maria tinha quando viu o sepulcro vazio era de estar só. Só que aí veio a boa parte. Jesus falou: descerá sobre vós o Espírito Consolador. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Então Cristo já não vivia em carne humana, mas passou a viver em nós, porque nós passamos a nos voltar para ele. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, ó: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. E foi aonde, lá em Atos 2, diz que todos se reuniam no mesmo lugar e buscavam essa gloriosa presença de Deus, e ambos foram edificados, fortalecidos no Senhor. Você entende o que é isso? Porque a gente insiste você orar, porque a gente insiste que você vá à igreja congregar, ouvir a palavra, para que você venha ser tomado dessa presença e não venha a ter mais medo diante de qualquer situação que você esteja passando. Então Maria chorava porque achava que não teria mais o mestre. Porém o mestre falou assim: não, vocês não vão ficar sozinhos não. O Espírito Consolador, o Espírito Santo vai descer sobre você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê que Jesus venceu a morte, ressuscitou e ao terceiro dia ele esteve ali presente com os discípulos, entregando para eles a paz do Senhor? É o que o Senhor manda te dizer nesse momento. Quando você entende isso, você sabe que você nunca mais andará só. Nunca mais estará sozinho. Então, seja no deserto, seja no manancial das águas, seja no momento bom, no momento ruim, o Espírito Santo, aleluia, estará contigo. Só que, infelizmente, hoje as pessoas, pouco se fala disso.
Fala de vitória, você vai receber vitória. Deus manda te dizer, e bababá, e bibibi, olha, a sua vida vai mudar. Olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro. Só que as pessoas não falam do principal. Porque o Espírito Santo, ele é o consolador, mas ele também é o guia. Ele te concede sabedoria. O Espírito Santo te concede mansidão, olha que benção. Ele concede para você amor. Ele dá a condição para você ter fidelidade, longevidade, benignidade. Tudo isso é fruto da presença do Espírito Santo que habitará em você. Por isso, eu te digo, como pastor, há 20 anos que eu prego o Evangelho, não existe bênção maior do que a presença do Espírito Santo. Você entende o desespero dos discípulos porque eles estavam trancafiados na casa com medo? Porque eles disseram assim, ferir o nosso mestre. Ele morreu, e agora? O que será de nós? Maria se desesperou porque não viu mais o corpo de Jesus. Mas o Senhor falou, vocês não vão ficar sozinhos não. Então Deus manda te dizer, você não ficará sozinho. Queria muito que você compartilhasse essa mensagem. Tem gente nesse momento agora se sentindo triste, abatido, aflito, angustiado. Tem gente que está pensando até em tirar a própria vida, mas você aí na sua casa tem o poder de compartilhar essa mensagem, porque eu tenho a certeza, olha aqui nos meus olhos, que você está me ouvindo aqui, me assistindo, e você está se sentindo bem com essa mensagem. Você entendeu que desde o começo até agora dessa mensagem, nós não estamos falando sobre religião, não estamos falando de igreja alguma, nós estamos falando de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Então não perca tempo não, curte e compartilhe, envia para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas entendam, vocês não estão sozinhos, Cristo está em vós, basta você buscar Ele de todo o vosso coração, que você o achará, e uma vez que você achar, você vai ser bem sucedido pela presença do Espírito Santo. Amém? Escreva aqui no comentário, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Levanta a sua mão comigo aqui, levanta a sua mão e diga isso, eu quero o Espírito Santo. Por favor, repita comigo mais uma vez, diga, eu quero o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor vai estar em você. E uma vez que Jesus, ele faz morada em você, então você tem paz. Aleluia. Glória a Deus. Foi bem explicado? Hoje Cristo vive e reina, não carne humana, mas através do Espírito Santo em você. Glória a Deus. Então priorize isso. Às vezes na nossa oração a gente pede muito, sabe o quê? Pelo filho. Não é que nós não vamos orar por ele. Devemos orar e continuarmos em oração. Mas devemos priorizar quem vai te fortalecer e te edificar. E o que menos a gente vê aqui na internet é isso. Hoje nós vemos aí muitos que dizem ser profetas, ser usado por Deus, mas estão anulando a presença. Estão deixando de falar do Espírito Santo. Estão deixando de falar da salvação. Estão deixando de falar do reino dos céus. Estão deixando de citar o que tem que ser mais importante para o ser humano, que traz para você estrutura. É a presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí? Ah, não tem como ouvir não. Então escreva aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu tenho a certeza que este canal vai estar espalhado no Brasil e no mundo. Muitos conhecerão o pastor Davi, porque nós vamos anunciar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da nova aliança, aliança com Deus. Eu quero orar por você que está preocupado. Eu quero orar por você que está triste, por você que está aí passando por uma aflição no casamento, na família, na saúde. Você está enfrentando um turbilhão de problemas. Eu quero orar por você. Posso orar por você? Deixe o seu nome aqui no comentário. Se inscreva nesse canal. Eu quero te adotar nas minhas orações. Nenhum vídeo você vai ver meu aqui falando de igreja. Meu, particularmente. Eu falando da minha igreja. Mas você sempre vai ver eu falando do meu Jesus, que é o seu Salvador. Glória a Deus. Vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, glórias te dou, te exalto e bendigo o teu nome.
Essa pessoa, Senhor, que todos os dias, às 18 horas, ela ora comigo aqui. Por esse canal que eu tenho comigo, que é uma igreja. Uma igreja no lar, um culto no lar, um culto aonde essa pessoa ouvirá a tua palavra. Como diz, Senhor, a tua palavra. Meu Pai, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, ali havia 2 malfeitores. Um decidiu zombar, outro decidiu pedir o perdão. Um, meu Deus, perdeu a oportunidade e o outro aceitou, sendo o Senhor o seu Salvador. E ali o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Senhor, eu não sou perfeito, essa pessoa que ora comigo também não é, mas nós queremos estar com o Senhor no paraíso. Queremos, enquanto vivermos aqui, Senhor, nesse mundo, queremos a presença do Espírito Santo. Nos traz a paz. Senhor, nos dê força. Não deixa que o inimigo prevaleça nas nossas vidas, mas que o Senhor venha viver em nós. Pai, abençoa, dá vida ao teu povo, sustenta eles, derrama a tua presença, que essa pessoa possa ficar firme com o Senhor, que essa pessoa possa se edificar na tua presença, que essa pessoa, meu Deus, possa ser, meu Pai, fortalecida pela pessoa do Espírito Santo. Eu estou aqui para profetizar, para determinar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor e que o Espírito Santo de Deus repouse sobre ti, te dando força, sabedoria, entendimento e que você seja uma pessoa forte na presença de Deus, porque a nossa prioridade é o reino dos céus. Mas aqui, como ministro da palavra do Senhor, eu profetizo saúde e paz sobre a tua vida. E o que crer diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu, pastor Davi, enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me der força, enquanto Deus me der voz, eu vou anunciar o reino dos céus. E eu conto com a sua participação no compartilhamento ao maior número de pessoas possível. Chama elas para participar dessa corrente de oração aonde nos aproxima de Deus. Tá certo? Deus abençoe. Até a oração da manhã, todos os dias, às 18 horas. Eu, pastor Davi, estarei junto com vocês aqui. Deus possa te abençoar mais e mais. Um ótimo domingo, um bom descanso e pode ter certeza que essa semana será uma bênção. Até a próxima oração.